Continuando o nosso vídeo sobre medo e fé, eu gostaria de te lembrar que o medo tem algo muito positivo. O medo, ele faz com que a gente se poupe, a gente comece a ter uma vida tendo cuidado em determinadas situações. Ele é um alerta, ele é um sinal. O medo também tem uma característica interessante. Ele é todo permeado pela fantasia. Muitas vezes, diante de uma situação que nós sentimos medo, nós precisamos trazer a racionalidade. Nós temos que lembrar que o medo, ele tem dentro dele uma série de crenças limitantes, uma série de fantasias. E a gente começa a dialogar, não tentando excluí-lo. Todos os sentimentos negativos, seja a raiva, o medo, seja a tristeza, aquela depressãozinha, todos possuem um lado extremamente positivo. Eles visam, nos convidam a dialogar com eles, não abafá-los, não reprimi-los, porque tudo que a gente reprime, a gente acaba repetindo no sentido de não sair desse ciclo. Quando a gente está triste, com medo, com raiva, a gente está com inveja, se a gente nega, a gente não olha, não pensa sobre aquilo. Então, quando estamos numa situação de medo, a gente tem que descobrir o que de fantasia tem nessa situação e começarmos a dialogar com isso. E a pensarmos o que de fato está me fazendo sentir tanto medo. Vou dar um exemplo prático muito importante. Muitas mães temem perder os seus filhos. Muitas mães sentem que a qualquer momento seus filhos podem morrer. Mas muitas vezes, quando conversamos com elas e vamos trazendo, tentando desfazer as fantasias, elas dizem para nós que, na verdade, é um medo do crescimento de seus filhos. Eles vão crescendo, vão se tornando autônomos, vão ficando com menos dependência da mãe. E, na verdade, o que aquela mãe teme não é que ele morra, é que ele passe a existir de outra forma na vida dela. Quando nós tiramos a fantasia da morte e explicamos que ele não vai deixar de existir como filho, ele só vai existir de uma forma diferente. E que ela não vai perder as funções dela de mãe, ela só vai ser uma mãe diferente. Ela começa a acolher essa outra mulher dentro dela, a ser um outro tipo de mãe, a ver as vantagens de estar mais livre e também entender quais são suas novas missões para um filho que seja adolescente, para um filho que seja adulto. O adolescente não pode ser tratado como uma criança, a vigilância tem que ser maior. O adulto tem que existir uma relação de amizade e isso demanda dela essa construção também. Então, o medo, voltando, ele tem um atributo de fantasia, mas a gente precisa dialogar com ele. Eu queria ressaltar uma coisa sobre isso. Nas relações conjugais, duas coisas acontecem que são o pertencimento. Você, quando se relaciona com alguém, com seu cônjuge, você tem uma coisa boa, positiva. Você passa a se sentir pertencendo àquela família. Todo ser humano precisa do sentimento de pertencimento para viver bem. Mas muitas vezes também a gente esquece que tem um outro âmbito que a gente julga como negativo, mas que como o medo, como a raiva, como a tristeza pode ser visto como positivo. É o conflito necessário. Quando nós vivemos muito ao lado de alguém, nós precisamos de um conflito necessário para que a nossa individualidade não deixe de existir. Então, em alguns momentos, nós vamos precisar nos posicionar e verbalizar, expressar as necessidades que nós possuímos. Aceitamos algumas coisas do outro e cedemos, mas também fazemos com que o outro permaneça ao nosso lado quando alguma coisa for importante para nós. Como eu disse, nós viemos de uma cultura muito violenta e algumas pessoas têm dificuldade em ver com clareza e como algo positivo esse conflito, principalmente se ela for uma mulher cristã. A mulher cristã, por conta de uma má compreensão do evangelho, ela muitas vezes, se ela abre mão de todos os sentimentos negativos, reprime, vai guardando dentro dela e vai se anulando.
Não raro nós vemos casamentos que o relato é: de repente, meu casamento acabou. Mas não é de repente. É porque a fragilidade do vínculo foi acontecendo até que ele se desfez. Encerro a minha palavra sobre medo dizendo alguma coisa a respeito da fé. A palavra do Senhor tem vários textos, que nos mostram que tanto as guerras quanto as pestes, as doenças, fazem parte do mundo caído. Se vivemos numa realidade onde a glória do Senhor não se manifesta plenamente, nós teremos tanto doenças quanto profundas desavenças que vão gerar guerras. Mas a palavra do Senhor também nos traz esperança. E toda mulher de fé precisa desses momentos mais difíceis, como esse que estamos vivendo agora do coronavírus, para se posicionar e ensinar aos seus filhos a se posicionar também. Os cuidados precisam existir primeiro em nós, cristãos. Tudo que nos for dito pelas autoridades sanitárias ou governamentais, nós somos os primeiros a obedecer. Todo cristão precisa ser um bom cidadão, um exemplo para a sociedade. Mas existe também algo em nós que precisa ser observado. Precisamos carregar em nossos olhos paz, amor. Isso vai impactar a sociedade. Precisamos passar para os nossos filhos que são em momentos assim, que a boa mão do Senhor é vista, é experimentada. A doença é algo muito positivo. Ela é um alerta. Ela diz que o corpo não está bem e assim a gente corre e busca se reequilibrar de novo. As crises também têm algo muito positivo. Elas nos fazem pensar em nossos valores, em nossos conceitos, a dar mais valor ao que é simples, ao que é diário. Ela nos convida a voltar à nossa essência. Então, que nesse momento de crise a gente possa pensar, não abafar, não reprimir, mas pensar, dialogar com o nosso medo. O que eu preciso aprender com o momento atual? E qual é a minha postura que vai realmente impactar e trazer vida e saúde para os meus e para as pessoas que estão em torno de mim? Eu posso sim sofrer, temer, ficar até triste, não tem problema. O que eu não posso é esquecer daquele que faz promessas e é fiel para cumpri-las.